aplaudindo o nome do Senhor, receba o pastor Leonardo em nome de Jesus. Aplauda mais forte que ele merece. A ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o poder. Ele é digno. O cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a paz esteja conosco em nome de Jesus. Eu sei que você já está sentado. Já está todo mundo sentado. Mas, por favor, se você puder sentar um pouquinho mais para frente, tá? O seu filho não incomoda, a sua filha não incomoda, tá bom? Você não é um incômodo para nós. Por favor, se você puder sentar um pouquinho mais para frente, eu vou aguardar você neste momento. Obrigado aos irmãos do louvor. Pai, em tua presença, neste momento, eu faço mais uma vez desta ministração minha oferta na tua presença. Faço a minha adoração, Pai, através da tua palavra, que o teu nome seja engrandecido, seja glorificado através da minha vida, Pai. Te oferto a minha vida de corpo, alma e espírito, te entrego, Pai, nas tuas mãos, e que a tua revelação venha ser manifesta sobre nós, que a tua palavra venha ser direcionada nos corações, e que esta palavra venha transformar pensamentos, sentimentos, Pai, que possamos ser impactados pelo teu poder e pela tua glória mais uma vez. Que a intimidade venha constranger corações nesta manhã e que possamos ser tocados pelas tuas mãos, Pai. Eu expulso neste momento todo espírito maligno que tenta roubar esta semente dos corações, que tenta distorcer a tua palavra nos ouvidos. Eu cancelo agora e expulso, vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro com a palavra profética que esta semente vai germinar em cada coração, que os tampões espirituais dos ouvidos venham cair agora neste momento, e que o nosso entendimento venha a ser aberto, e que o teu reino venha a ser estabelecido para a tua honra, a tua glória sempre. Nós oramos e te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém, irmãos? Bem, sempre agradecendo ao nosso Pai por tudo, pela oportunidade, aos nossos pais espirituais, representado aqui pela nossa mãezinha. Obrigado por estar aqui sempre. Amém? Minha esposa também está sempre aqui junto. Irmãos, hoje nós estamos aqui, nesta manhã, para fortalecer a nossa aliança e a nossa comunhão com Ele. Essa manhã é manhã de ceia, nesse domingo é domingo de ceia. E a ceia tem uma simbologia, uma representação muito importante, muito impactante, porque ela tem o objetivo de fortalecer e renovar alianças. Então, possivelmente, provavelmente, nós fazemos isso uma vez por mês. Durante os dias do mês, durante as horas do dia, algumas situações elas acontecem na sua vida, na minha vida, que tem a possibilidade e a capacidade de romper alianças, de romper ligações, de romper interações, de romper relacionamentos. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para refazer, renovar e fortalecer a aliança. O texto bíblico diz, Paulo dizendo em 1 Coríntios 11, e Jesus citando: "Fazei isso em memória de mim." Façam isso em memória de mim. Amém, irmãos? Precisa da sua atenção. Eu não falei isso, mas eu preciso dela, tá bom? Preciso que você preste atenção no que eu estou te falando, por favor. Tá? Paulo diz, ele cita que Jesus, ele pronunciou aos seus discípulos: "Fazei isso em memória de mim." E Jesus, ele é muito enfático, porque ele bate nessa tecla várias vezes: tomai o meu corpo, tomai o meu sangue, e façam isso em memória, em lembrança, em recordação. E por que Jesus ele direciona a vida dos discípulos para que se lembrem, se recordem constantemente da aliança, do compromisso? Porque os discípulos iriam viver alguns momentos, eles iriam viver algumas necessidades que teria a capacidade de fazer eles se esquecerem do sacrifício, eles se esquecerem da aliança. Talvez o problema, a dificuldade, talvez a necessidade, talvez a briga, entende?
Então nós temos uma capacidade absurda. O ser humano tem uma capacidade absurda de esquecer de coisas importantes. Então, se você se esquece do sacrifício, eu vou te dar uma orientação já. Se você se esquece de quem é Jesus, se esquece do sacrifício na cruz, da potência que é esse sacrifício, se você se esquece da palavra, se você se esquece dos dias importantes, anote. Escreva lá na sua parede é branca? Se a sua parede é clara, irmão, escreva lá, Jesus morreu por mim porque Ele me ama. Escreve. Ué. Se você se esquece, escreva. Paulo diz que a nova aliança, Paulo diz que a lei eram escritas em tábuas de pedra. Que a escrita de Deus do Antigo Testamento foi feita em tábuas de pedra, para que o povo não se esquecesse. Mas, infelizmente, o povo se esquecia até de olhar os mandamentos da pedra. Então, Paulo ele diz, agora nós não fomos renovados nesta lei antiga, mas a lei ela está sendo escrita nas tábuas do nosso coração. Porque a nossa capacidade de se esquecer de coisas importantes, irmão, é prejudicial. Principalmente de questões espirituais. Quando nós vivemos na nossa carnalidade, é porque nós estamos esquecendo da nossa espiritualidade, a importância que tem na nossa vida. Consegue entender? Espiritualmente, o Pai nos concede uma mesa com um banquete espiritual. Porque, eu já falei isso, mesa é lugar de aliança. Mesa é lugar de união. Quando nós nos alimentamos com os nossos familiares, quando nós nos alimentamos com os nossos amigos, quando nós sentamos à mesa com alguém, nós estamos fazendo uma aliança, um momento de comunhão. O grande problema das famílias hoje, eu vou te falar isso porque é importante, um dos grandes problemas das famílias modernas hoje é que os pais não se assentam mais com seus filhos dentro de casa e não tem a comunhão. A ausência da mesa, a ausência da minha e da tua presença na mesa do nosso Pai é a ausência da nossa aliança com Ele. Entende? Se algum discípulo faltasse da ceia naquele momento, estava ausente da aliança, da relação, do compromisso. Então nós estamos aqui para nos lembrar daquilo que já foi feito, daquilo que já foi concedido, daquilo que já foi praticado. Para que a nossa vida ela tome uma forma e uma direção diferente. Nós precisamos compreender que um reino dividido, uma casa dividida, uma pessoa dividida, ela não permanece viva, ela morre. Primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Eu estou te falando coisas sérias, viu? Quando nós temos um relacionamento dividido, ele não subsiste, ele não permanece. Alianças que são quebradas, elas não permanecem se não houver a reconciliação e o perdão entre as partes. Então, nós não praticamos e não assentamos à mesa dele, não participamos da mesa que ele propõe para nós, nós não estamos fortalecendo a nossa comunhão e a nossa aliança com Ele. Qualquer dia eu vou falar sobre a importância da aliança. Já falei muito sobre comunhão aqui. Qualquer dia eu vou falar sobre aliança no Antigo Testamento. Porque a aliança era tão séria, que muitas das vezes eram feitos pactos de sangue entre aqueles que estavam se aliançando. Só que não o sangue deles, o sangue do Cordeiro. Por favor, texto bíblico.
1 Coríntios. Capítulo 10, verso 16. Eu vou ler a princípio do 16 até o 18. Talvez eu leia mais para você entender o que eu quero te falar nesta manhã. Pode ser que a sua vida não esteja boa, irmão. Isso acontece por causa da divisão que está acontecendo na tua vida, pela falta de renovação das tuas alianças. Por que o marido e a esposa não ficam bem? Pela falta da renovação da aliança, dos votos. Por que os filhos não estão bem com seus pais? Por causa da falta de renovação da aliança, dos seus votos. Porque às vezes não estamos bem com os nossos amigos, com os nossos pais espirituais, com os nossos professores, com os nossos mestres, pela falta da renovação da aliança. Isso destrói, divide, corrompe, traz miséria. Paulo dizendo: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Por favor, próximo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo. É a mesma igreja, são os mesmos pais espirituais, são os teus irmãos. É a mesma família, a mesma esposa, o mesmo filho, o mesmo marido. Sabia? Vede a Israel segundo a carne. Escuta isso, ó. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Os que se alimentam da mesa, os que comem o alimento da mesa, não são, porventura, participantes do altar? Não tem comunhão com aquele que está servindo o alimento? Não tem aliança com aquele que está servindo o alimento? Paulo está criticando aqui a idolatria, irmão. O texto fala sobre a idolatria. Eu vou um pouquinho mais além, para você entender, eu vou ler mais. Verso 19, para você ver o quão sério é o assunto. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Por favor, o próximo. A minha está assim: não! Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os, porque a mesa que você come é a mesa que você faz aliança. Paulo estava dizendo aos coríntios: eu não quero que vocês tenham aliança com os demônios. Então não participe da mesa e dos alimentos que estas pessoas propõem a vocês. É concedida a mesa espiritual a nós todos os dias. O alimento espiritual é concedido a nós todos os dias. Mas nós precisamos nos assentar a esta mesa, nos alimentar. E o que é o alimento? Não é você vir ouvir a palavra e sair para fora e esquece que você ouviu. Mas é você viver, você colocar em prática, você ter comunhão com aquilo que você recebeu. Você honrar a palavra que você recebe, você honrar a direção que você recebe, você colocar em prática. É lógico, irmão, se convier a você, se não convém, não coloca nada. É decisão de cada um. A nossa função aqui, como ministro, como sacerdote, como profeta, é te mostrar o caminho, a direção, baseado na palavra dele. Quem tem que pesar os espíritos aqui é você. Se é ou se não é, se convém, se não convém, se faz ou se não faz. Só que eu vou te falar uma coisa, as consequências elas vêm.
Irmão, quem vai colher a sua colheita não sou eu, não. Nem me convida que eu não vou. Se for bom, eu vou. Mas sabe o que acontece? Eu vou abrir um parênteses aqui. As pessoas, elas... Eu já falei muito isso aqui, mas eu vou falar de novo. Não tem problema. As pessoas, elas têm a tendência de procurar as outras pessoas somente no momento de dificuldade. As pessoas se lembram das outras somente no momento de dificuldade. Manda mensagem: "Ô, irmão, ora por mim, estou passando isso, estou passando aquilo." Mas é difícil a gente receber uma mensagem abençoando a gente. Ou receber uma ligação. Ou a pessoa encontrar a gente na rua: "Ô, eu te abençoo, abençoo a tua vida. Declaro saúde sobre você." É difícil as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque quando as pessoas, elas procuram as outras pessoas para ajudar em algum problema, em alguma necessidade, ela está convidando você para colher junto com ela o que ela plantou. Eu vou te falar, tem colheita que eu não participo, não. Tem hora que as pessoas chamam, eu falo: "Irmão, eu posso fazer é te dar uma direção, orar por você, mas resolver o problema, você vai precisar colher o que você plantou." Consegue entender? É necessário que a nossa vida, ela mude, que o nosso pensamento, ele mude. É necessário que tudo na nossa vida esteja em constância mudança. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos com condição, com uma capacidade de melhoria muito grande. Nós fomos feitos, isso eu agradeço a Ele, porque nós conseguimos corrigir coisas dessa forma. Nós fomos feitos em imperfeição, em pecado, em miséria e maldição. Nós nascemos no ventre físico, corporal, em pecado. A Bíblia fala sobre isso. Nós nascemos em maldição, mas nós temos uma capacidade muito grande de transformar essa maldição em bênção. Está em nós esta capacidade, e eu agradeço a Ele por isso. Então é impossível a minha palavra mudar se a minha mente não mudou, porque aquilo que eu falo só muda quando eu mudo. Por isso, escuta isso, por isso que a palavra dele nunca se renova. A palavra dele continua sendo a mesma. Porque a palavra só muda quando a pessoa... Nós só podemos renovar algo que ficou gasto, velho. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje. Se ele não muda, tem como ele falar algo diferente do que ele é? Tem, irmão? Aquilo que ele determinou para você, para a tua vida, para a tua existência, aquilo que ele determinou para a tua família é imutável. Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais. Ele te capacitou, Ele te gerou como filho, Ele te recebeu como filho, Ele te deu uma herança para você colocar em prática, e isso não muda. O que muda somos nós. Cadê o texto, irmão? Escuta aí, ó. Verso 21. Jesus, eu tinha um monte de texto para ler. Escuta aí, Paulo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa dele numa ceia e depois da mesa dos demônios lá fora. Irmão, está aqui, ó. Está entendendo? O problema é que as pessoas, elas querem ser aqui e não são lá fora. Eu não acho problema nenhum ser aqui. Eu acho muito lindo todo mundo ser algo bom aqui, bênção aqui, mas que seja também lá fora. Aqui nós manifestamos os dons
Nós manifestamos o Espírito, nós manifestamos a adoração, e tem que acontecer mesmo, irmão, mas muito mais lá fora. Eu vou te dar um desafio: se você vem aqui profetizar para uma pessoa aqui dentro, você tem que profetizar para duas lá fora. Não é? Se você passar uma hora de adorando Ele aqui dentro, você tem que passar adorando Ele lá fora também. Consegue entender? O problema é que nós nos reunimos e quando saímos lá para fora, irmão, a mesa de Satanás está colocada lá, para qualquer um comer. Satanás faz aliança com qualquer um. E se nós comermos da mesa dele aqui dentro e comermos da mesa dos demônios lá fora, nós ficamos divididos. E uma casa dividida não permanece. Porque tem pessoas morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, cometendo suicídio, cometendo o aborto, cometendo o adultério, cometendo a fornicação, praticando a fofoca, porque se alimenta aqui dentro da mesa dele e lá fora se alimenta da mesa dos demônios. E qual que é o resultado disso? É bênção? É a maldição. Paulo diz: fazer isto em memória de mim. Jesus dizendo, né? Paulo escreveu. Façam isso em memória de mim, se lembrem da aliança, se lembrem do meu sacrifício, se lembrem do meu sangue, se lembrem das minhas promessas, se lembrem do meu amor, se lembrem constantemente de quem eu sou, para você nunca se esquecer de quem você é. Tem pessoas que distorceram a sua existência, não sabem mais quem são, porque perderam ele de foco. Se perderam, não sabem mais quem são seus pais. E quando você perde a sua origem, você perde o propósito da tua própria existência. Não é esse o desejo de Jesus. Ele é constante e ele fala: lembrem-se de mim. Lembra-se dos benefícios, da misericórdia, do poder. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam. As misericórdias se renovam. Por que as misericórdias se renovam? Porque elas se gastam, se acabam. A gente vai torrando a misericórdia dele todo dia. Sabia disso? Por isso precisa se renovar. Toda manhã uma misericórdia nova, porque durante o dia você já torra ela. Não dura 2 dias, irmão. Não é? Não dura 2 dias. Em um dia a gente torra a misericórdia dele. Você gastar tudo que ele deu para a gente naquele dia, a gente gasta. E aí no outro dia precisa se renovar. Hã? Não, a gente gasta mesmo. Vai gastando e vai gastando. Irmão, obrigado, Jesus, por isso. Por nos dar misericórdia. Mas nunca se esqueça da graça que Ele te deu, porque a graça ela não se renova, irmão. A graça é uma só. A misericórdia sim. Porque sabe o que é misericórdia? É Ele te conceder uma oportunidade de ser uma pessoa melhor do que você foi hoje. Entende? A graça não. A graça te dá a sua identidade. Se você perde a sua identidade, não. Para você recuperar é a mesma identidade. É a mesma graça que Ele está te oferecendo. Não é uma nova. O sacrifício foi um só. O sangue é um só. Consegue entender? Mas agora eu vou avançar para chegar até onde eu quero chegar. Se não der tempo hoje, irmão, eu falo outro dia sobre isso. Amém? Paulo diz, 1 Coríntios 11, 23. É o texto da ceia. A gente vai ler isso mais tarde também. Tá? Vamos citar, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não sei se você percebeu, mas Paulo não foi um discípulo de Jesus, ele não andou com Jesus fisicamente. E como que ele fala que ele recebe uma coisa de alguém que ele nunca andou junto? Ele não recebeu fisicamente, ele recebeu no seu espírito.
O seu espírito recebeu a revelação e manifestou no seu corpo. Então ele diz, irmão, e ele tem autoridade, não tem? Paulo tem autoridade para falar alguma coisa? Eu acho que tem um pouco. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então não é necessariamente, irmão, se não fosse assim, a gente estava tudo perdido. Alguém aqui viu Jesus, viveu com Jesus fisicamente? Alguém aqui jogou bola com Jesus? Irmão, se você jogou, tem pessoas que talvez tenham. Alguém aqui andou com ele? Eu nunca, irmão. Fisicamente não. Mas o Espírito te dá a capacidade, a condição de estar com Ele todos os dias, de caminhar com Ele, de falar com Ele, de ouvi-lo, de manifestar a presença dEle, de manifestar a graça dEle, de manifestar a glória dEle. O Espírito te dá a capacidade de você ser uma bênção para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para os teus amigos. O Espírito de Deus tem comunhão com o teu Espírito e Ele revela a tua identidade de filho, Ele te revela a tua identidade de herdeiro, Ele te dá aquela capacidade que você precisa todos os dias para avançar e melhorar como ser humano. Amém? João. Nem sei mais onde eu estava aqui, Jesus. João. João 14. Amém, Jesus. João 14, 26. Não, 25, vai. Vamos para o 25, a gente leu 26, 25, 26 e só o 26. Olha que legal. Tenho-vos dito isto estando... Jesus estava com eles fisicamente, amém? Aí o próximo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará de tudo quanto vos tenho dito. Nós lembramos, Jesus diz assim, ó, fazei isso em memória de mim. Nós só lembramos porque nós temos o Espírito que nos concede as lembranças daquilo que Ele já falou. Porque o Espírito concede coisas espirituais, a carne concede coisas carnais. Então nós só conseguimos manifestar e nos lembrar e ganhar forma espiritual quando nós atuamos no nosso espírito. Irmão, espírito não é carne. Espírito não é instinto, não é impulso nervoso. Sabe quando você está quieto assim? Giovana pode explicar isso. Está quieto assim, com o bracinho, aí de repente faz assim. Você falou, ai... Já aconteceu isso com você? Você está com a perna assim, de repente a perna faz assim. Isso é impulso. Impulso a gente não controla, a gente não domina, ele acontece. É impulso nervoso. Nervoso porque está no corpo, é nervo. Amém? O Espírito não é assim. O Espírito nós pensamos, raciocinamos, lembramos, nós manifestamos, nós calculamos. A Bíblia chama isso de domínio próprio. Só consegue ter domínio próprio quem frutifica no Espírito Santo. O fruto revela o Espírito que está dentro de você. O fruto revela o Espírito que está te direcionando, que está governando a tua vida. Então não haja por impulso. O corpo vai agir, irmão, por impulso assim, ó, o corpo, tá? Mas as tuas decisões, as tuas reações, as tuas ações, elas precisam ser direcionadas pelo Espírito, precisam ser calculadas, você precisa orar, precisa falar com Ele, irmão, não é aquele negócio que Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, Jesus está sentado lá, o Pai está sentado lá, mas agora nós temos aquele Consolador, o Espírito, e Ele vos ensinará, Ele vos direcionar, Ele fará com que você permaneça nele, com que você permaneça no amor dEle. Eu já preciso parar. Amém, irmão? Ó, 15, vamos ler o 15, João 15, 4. Amém, Jesus. É simples. Está em mim e eu em?
Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, como é que você vai lembrar das palavras que ele falou? Através do Espírito, amém? Você está entendendo? Isso é bom. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que Jesus dá a garantia? Porque quando nós pedimos no Espírito, nós não pedimos de forma errada. Nós não pedimos conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso próprio desejo, mas nós estamos em união e comunhão, e a nossa vontade está nele, a vontade dele está em nós, e tudo aquilo que nós pedirmos direcionado pelo Espírito, vos será feito. Amém. Consegue entender? Por que nós pedimos e não recebemos aquilo que nós pedimos? Tiago diz que nós pedimos errado. Nós pedimos pelo impulso. Fala assim, pai, eu quero panela, me dá uma panela, eu preciso de um jogo de panela, preciso de um jogo de panela, um jogo de panela, aquele vermelho bonitão, ou aquele dourado que passa na Polishop, antiaderente, antiderrapante, com tampa. Você acha que eu não olho? Eu olho. Um dia eu passou lá e falei, pai, eu quero essa aí. Depois que você casa, muda tudo, né, irmão? Não é? Os sonhos eram um, agora os sonhos é... Quero comprar uma panela. Aproveita, jovem, enquanto você está solteiro, né? Depois que você casa, é tudo compartilhado. Muitos dos meus sonhos são os sonhos dela. Você também quer a panela, não quer, amor? Aquela dourada? Top, irmão. Se você viu a panela, sabe o que eu estou falando, irmão. É top. E a gente fala assim, pai, eu quero a panela, eu quero a panela, eu quero a panela. Aí Deus vem e fala, mas você não tem nem um fogão, você vai fazer o que com a panela? Vai fazer uma fogueira? Vai viver no mato, faz uma fogueira e usa a panela lá de última geração, numa fogueira? Você vai acabar com a panela desse jeito. Consegue entender? Precisamos ser direcionados pelo Espírito, as nossas decisões, as nossas reações. Se nós permanecermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir tudo direcionado pelo Espírito e irá se manifestar em nós. Amém? Vou ler mais um aqui e amém. Verso 9, João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a permanecer no meu amor. Por que Jesus fala tanto que nós precisamos permanecer? Porque a gente tem a capacidade de desviar muito fácil. A gente está andando aqui, está andando assim, ó. Aí de repente vê um negócio ali, já... Aí Jesus, vem cá, permanece. Fica. Estava tão bem aqui, continua olhando para frente. Agora a pessoa olha, olha lá aquela promoção, rapaz, ela está indo comprar Irmão, é impressionante, né? Nossa, está indo comprar um fogão, sai só com as panelas na mão assim. Falou, mas e aí? Você foi comprar um fogão? Você vai fazer o que com essas panelas aí? Entende? Sai para comprar um negócio, volta com 50 e não tem nada a ver com o que foi para comprar, não é assim? Porque os olhos atraem. E aquilo que você vê direciona o teu caminho, irmão. Aí a galera está andando assim. Aí, opa, olha lá que legal. Acidente é a mesma coisa, né? O cara sai atrasado para trabalhar, sai lá. O cara tem que estar no serviço 7 horas. É lá em Ribeirão, ele sai de Brodó às 5 para 7. Vai chegar atrasado? Vai chegar atrasado, né? Aí tá passando, tá voando na pista, de repente, um acidente, ele passa devagarinho assim. Com o carro, né? Aí para lá, já tá olhando assim, rapaz, o que aconteceu ali? Você viu o carro? Olha assim, já é 7h30, rapaz, olha lá, será que machucou alguém? É assim, não é? A gente é curioso, irmão.
Quem dera a gente usar essa curiosidade para as coisas do Espírito Santo, para as coisas de Deus, a gente ser curioso para as coisas de Deus. A gente conhece muitos assuntos aí de fora, a gente fala de futebol, fala de clima, a gente fala do Brasil, do presidente, e a gente não tem uma palavra de Deus para falar para a pessoa. Porque a gente conhece as coisas que estão aí fora, mas não conhece o reino dele. Não dá para falar uma coisa que não conhece. Consegue entender? Vocês entenderam tudo isso que eu falei até agora? Tudo? Falei bastante coisa, falei? Então agora é o verso 11, que eu vou terminar com o mesmo verso que eu falei nos servidores. 15 e 11. Tenho-vos dito isto. O quê que Jesus está falando? Isto o quê? Tudo isso que a gente falou até agora. Andar no Espírito, ser direcionado pelo Espírito, fortalecer a nossa aliança, a nossa comunhão com Ele, participar da mesa dEle. Né? Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria, o meu gozo, permaneça em vocês. Eu estou falando tudo isso, irmãos, nesta manhã, para que a alegria dele permaneça em nós. Porque se não permanecer, e o vosso gozo ou vossa alegria seja completa. A gente só tem alegria completa quando a gente tem a alegria dele na nossa vida. Por que aquelas pessoas estão felizes hoje, amanhã está triste? Está feliz hoje, amanhã está triste. Está feliz hoje, ela está com alguma alegria completa? Está faltando alguma coisa. E o que falta é que o amor e a alegria do Pai permaneça nela. Uma coisa que permanece é uma coisa que não vai embora, irmão. Se for embora é porque não permaneceu, não é? É lógico isso. Ele disse, tudo isso permaneça, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedi tudo em meu nome, vocês recebereis, permaneçam em mim, permanecerei em vós. E aí começa lá atrás, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se guardardes meus mandamentos, falando, para que a alegria dele esteja em nós. Para que a sua vida seja plena e completa, irmão. Não estou falando que você não vai ter dias de tristeza. Você vai ter, sim, dias de tristeza, mas essa tristeza não vai permanecer dentro de você, porque a alegria dele vai ser maior na tua vida. Amém? Vamos participar da ceia?